Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso número 6. 2 Timóteo 4, verso 6, uma palavra bem conhecida dos irmãos. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a João Marcos e traze-o, pois é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Verso 21, apressa-te a vir antes do inverno. Embulo te envia saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que nós temos sobre a nossa vida. Eu gostaria de estar meditando com você nessa noite sobre esse tema, as batalhas da vida. As batalhas que nós enfrentamos diariamente. Amém? Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nós estamos entregando nas tuas mãos este culto, Pai, que já prestamos até aqui. Agora, Senhor, ministra ao nosso coração, através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos o teu varão, o teu servo neste lugar, Pai. Eu não tenho nada para oferecer se o teu Espírito Santo, Senhor, não falar aqui nessa noite, Senhor. Deus, usa minha vida, Pai, como canal de bênção na vida de todos nós neste lugar. É o que eu te peço, já te louvo e já te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantas batalhas nós temos enfrentado nesses dias em que nós estamos vivendo. Quantas delas que muitas vezes achamos que não vamos sair vencedores dela, mas pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre você, sobre a minha vida, Deus nos traz a vitória. É o Senhor que está à frente. As batalhas muitas vezes nos levam à presença de Deus, mas nesta noite eu gostaria de trazer a você algo que da parte do Senhor para a nossa vida. Porque Paulo ele começa falando algo importante para nós que estamos na nossa caminhada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, olha, eu batalhei, eu tive embates, eu tive batalhas, eu tive lutas, eu tive dificuldades muitas vezes, mas eu cheguei até aqui.
Eu cheguei até o fim. Irmãos, o grande desafio da igreja do Senhor nesses dias é chegar até o fim. Muitos de nós estamos sendo envolvidos em grandes momentos em que nós não sabemos se passaremos por ele, se venceremos mais uma etapa. Mas Paulo, ele deixa para a gente, aqui nessa noite, um testemunho das obras que ele passou, que ele venceu, e que eu e você chegaremos lá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Paulo estava preso, estava no fim da sua vida. Ele estava no calabouço, frio, num lugar em que as pessoas, diz a palavra de Deus, os tinham abandonado. Muitos delas que estavam companheiros de Paulo, começaram a deixar a presença desse homem de Deus. E ele chega para Timóteo, e ele fala: Timóteo, vem depressa. Por quê? Paulo solicitou a presença de Timóteo muito depressa na sua vida, porque Paulo estava vendo que aquelas pessoas que estavam com ele já não estavam mais juntas na comunhão, no partir do pão, nas orações. Paulo disse assim: olha, Demas amou o presente século e me abandonou. Demas, isso não é um privilégio da igreja de hoje. Isso aconteceu com Paulo, com um grande homem de Deus que estava ministrando a palavra do Senhor. Paulo contava com Demas, Demas estava junto, mas de repente, Demas ama o mundo mais do que o Senhor. O grande desafio da igreja, irmãos, é nós continuarmos firmes no propósito que Deus levantou você, na oração, na presença de Deus, porque o mundo está travando uma grande batalha para tirar você da presença do Senhor. O mundo tem oferecido grandes coisas para muitos de nós. O mundo hoje tem muitas ofertas, e cabe a mim e a você entender que nós precisamos começar a pôr os nossos olhos na presença de Deus. Mas não foi somente esse homem. A Bíblia diz que alguns saíram de lá. Um Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Alexandre, no verso 14, o latoeiro causou-me muitos males. Muitos homens que estavam ali, de repente, começaram a se afastar do homem de Deus. O que é que o Senhor está querendo dizer a nós nessa noite? O que o Senhor está querendo falar? O inverno se aproximava. A estação do frio estava próxima. Quando Paulo solicita a Timóteo: venha depressa, ele estava querendo dizer que naqueles dias, irmãos, a navegação no tempo do frio não tinha condições de chegar ali. Mas Paulo entende da urgência dos fatos, da urgência de nós estarmos preparados para antes do nosso inverno. O inverno vem na sua vida, o inverno vem na minha casa, o inverno espiritual muitas vezes bate na nossa vida e na nossa casa.
E Paulo deixa uma receita para a gente aqui. Quando esse inverno está querendo chegar na sua casa, o inverno fala de solidão, fala de batalhas, fala de lutas. O inverno fala de situações que muitas vezes nós não sabemos administrá-las. Então Paulo começa a dizer, olha, quando o inverno chegar, ele começa a dizer, chamar os homens de Deus para perto dele. Ele começa a dizer, olha Timóteo, vem depressa, traz contigo João Marcos, verso 11, toma contigo João Marcos, pois me é útil no meu ministério. Sabe o que Paulo estava sentindo? Solidão. Um grande homem usado na obra de Deus, no momento do fim da sua vida, ele estava se sentindo só. Ele estava necessitando da presença dos irmãos. Ele estava precisando do aconchego daqueles que estavam com ele. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Ninguém chega sozinho. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de pessoas que orem pela sua vida, que orem comigo, eu oro com vocês. Todos nós precisamos estarmos unidos. Paulo entendeu que ele não suportaria passar por aquele momento de aflição sem que os homens de Deus, os homens de oração estivessem ao lado dele. Você tem homens de Deus ao teu lado? Você tem homens que têm uma palavra de Deus ao teu coração? Nós precisamos ter uma palavra de Deus para esse tempo. Sabe, às vezes eu olho para nós e fico pensando, meu Deus, como nós temos levado essa vida. E às vezes nós levamos essa vida de qualquer jeito, não é? Levamos essa vida no levar. Vamos levando, vamos fazendo. Mas sabe o que Paulo me ensina? Obrigado, varão. Paulo me ensina que é um homem que ele conhece as pessoas, ele sente, ele elogia, ele fala bem. Venha comigo, Timóteo, depressa, um filho na fé. Chama João Marcos, pois ele me é muito útil. Irmãos, o inverno está chegando, o inverno espiritual da nossa vida. Significa aquele momento em que nós, muitas vezes talvez não tenhamos tempo de dizer algumas palavras que nós precisamos dizer. Você tem dito para sua esposa, ou para o seu marido que você a ama? Você tem dito para ela que ela é especial para você? Você tem dito para os seus amigos, companheiros de jornada, que eles são preciosos aos teus olhos, que eles são uma bênção na caminhada? Eu fui no enterro certa vez, e aquilo me chamou a atenção muito grandemente. Eu só vi as pessoas chegarem e falarem assim, puxa, que homem bom, que homem que fez isso, que homem que abriu as portas para essa pessoa, que homem que fez boas obras, que homem que foi realizador. E a gente viu aquele monte de flores que foram depositadas ali diante dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse homem recebeu os elogios enquanto ele estava em vida? Será que esse homem, ele compartilhou isso que as pessoas disseram dele? Porque o inverno vem, a hora em que a gente não pode fazer mais nada, a hora em que as coisas que estão diante da gente não têm mais valor.
Mas hoje é o momento, hoje é a oportunidade, hoje Deus tem levantado o seu povo, Deus tem levantado a sua igreja para ser um instrumento de bênção na vida dos nossos amados irmãos. Você é um deles, você foi levantado para esse ministério. Abre a tua boca, irmão, não deixa ficar gravado aqui, não guardado diante de ti, mas abençoa o teu servo, abençoa aquele que está contigo na jornada, na caminhada, abençoa aquele que está contigo, dos teus familiares. Diga quanto ele é importante, como ele é bênção na tua vida. Diga para ele como ele é especial diante da presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, muitas vezes esquecemos de falar. Muitas vezes, no momento mais difícil, a gente se cala. Falar para quê? Jesus, no momento mais importante do Getsêmani, Jesus chama os seus amigos, chama Pedro, Tiago e João para perto dele e diz para eles, Jesus abre o coração para eles: a minha alma está triste até a morte, orem comigo, orem comigo. Jesus precisou dos seus amigos, dos seus homens de Deus, daqueles que o apoiavam. Paulo sabia que ele não poderia passar aquele inverno, aqueles momentos mais difíceis, se aqueles homens não estivessem ao lado dele. Mas o que me chama a atenção é que também nessa caminhada, nós que estamos caminhando para o nosso inverno, Paulo me ensina uma realidade que às vezes passa desapercebido aqui. Paulo era um homem de restauração. E quando ele fala de João Marcos, irmãos, ele não está falando de qualquer homem. Porque João Marcos, ele foi um companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E no meio da viagem missionária, simplesmente João Marcos fala assim: olha, eu não vou mais ficar com vocês, eu não quero mais estar junto com vocês, porque Paulo e Barnabé estavam tratando de muitos doentes, muitas pessoas convertidas. Ali havia uma necessidade de várias pessoas, de vários homens de Deus. E de repente João Marcos falou: olha, eu não quero mais saber disso aqui. Ele vai embora. Aí de repente, Paulo e Barnabé preparam a segunda viagem missionária. E Barnabé era meio que família, meio que primo de João Marcos. Então Barnabé fala para Paulo: eu vou levar o João. O Paulo fala assim: não vai. Eu vou levar. Paulo fala: não vai. O Barnabé fala: eu vou levar. Não vai. Eu não vou. Aí acontece um grande entrevero entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Mas quando a gente olha para esse finalzinho da vida, finalzinho da palavra, traze João Marcos, porque me é útil. Sabe o que eu vejo aqui? Que Paulo está dizendo: olha,
Nós precisamos restaurar relacionamentos. Não importa o que a pessoa te fez, não importa o que a pessoa falou, nós não podemos chegar, irmãos, na nossa vida espiritual e carregarmos essa carga, esse peso de um relacionamento rompido. É tempo de perdoar. É tempo de olhar para a nossa vida e amar as pessoas. É tempo de estender a mão para aquele que não gosta de você. É tempo de você tirar as mágoas do seu coração e caminhar em direção ao alvo que é Cristo. Paulo entendeu isso. Tanto que é verdade que João Marcos se tornou de um inútil numa pessoa útil, de uma pessoa que não tinha ali compartilhamento junto com a equipe. Agora, João Marcos era uma pessoa diferente. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando no coração de muita gente. Deus está trabalhando no coração de nós cristãos nesses dias, irmãos. Deus está trabalhando para que você tenha um caráter de Cristo, que você tenha algo do Senhor diante de você, que não venha te afastar dos caminhos do Senhor. Porque o nosso adversário batalha para você ter mágoa do irmão X, o adversário batalha para você ter mágoa do teu chefe, mágoa do irmão A, do irmão B. Isso é obra do inimigo para te derrotar. Isso é obra para fazer você ser um fracasso na vida cristã. Deus te levantou para ser uma bênção. Deus te levantou para ter uma palavra de Deus nos teus lábios, no teu coração. Chama João Marcos. Ele me é muito útil. Ele é especial. Ele é bênção na minha vida. Paulo podia ter pedido qualquer outro. Não poderia? Poderia ter pedido alguns outros discípulos, outros irmãos amados, mas ele pediu a João. Porque o amor de Paulo cresceu. Fazia diferença naqueles dias. Restaure relacionamentos, irmãos. Deus está trabalhando nos nossos corações. É tempo de agregar. Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. O óleo do Senhor tem que estar presente na minha vida. O azeite do Senhor tem que estar diante de você. A tua lamparina tem que estar acesa, irmão, irmã. Porque senão nós podemos acontecer como aquelas 10 viúvas que ficaram 5 porque deixaram que a sua lamparina apagasse. 10 virgens. Deus sabe o que Ele está trabalhando conosco. Mas há algo mais que Paulo pediu. Paulo chega e fala, verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo sentiu falta da presença dos irmãos. Paulo sentiu falta da sua capa que o protegia do frio que estava para chegar. Mas Paulo menciona os pergaminhos. Sabe por que ele menciona isso? Porque Paulo,
estava preocupado em guardar, a sua mente. Você sabia que a mente é um grande campo de batalhas da nossa vida? O Espírito Santo e o nosso adversário lutam pela posse da nossa mente. Porque quando ele toma posse daqui, ele toma posse do resto. Por isso é importante os pergaminhos. Por isso era importante a palavra, porque Paulo precisava alimentar o Espírito. Paulo precisava trazer sobre ele, irmãos, aquilo que traria a direção de Deus para o seu tempo. Precisamos cuidar da nossa mente. O profeta Isaías, ele fala um versículo muito interessante, que ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus está falando, olha, que quando você tem a mente do Senhor, Ele vai conservar a tua vida em paz nesses dias. Ele vai sustentar a tua vida nesses dias de batalhas terríveis que nós enfrentamos. Ele vai trazer paz ao teu coração. Ele vai te sustentar nesses dias. Ele vai renovar a tua vida, irmão. Ele vai fazer com que você sinta a paz do Senhor dentro de você. Aleluia. Outro dia o irmão chegou e falou assim: pastor, quanta tribulação nós temos passado. Será que existe alguma coisa errada na minha vida pelas tribulações que eu tenho passado? Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, ele diz a respeito das tribulações, porque ele diz que a tribulação produz o quê? A perseverança. A perseverança produz o quê? A experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. Sabe por que Deus permite a tribulação? Para você perseverar, para você não desistir, mas para você procurar ir em direção ao alvo, que é Cristo. Ele permite na nossa vida para a gente ser um vencedor, para a gente alcançar através da perseverança, através das experiências que temos com Ele, a esperança que está diante da gente. Eu não posso me deixar ser vencido por esse mundo, por esse mal, mas vence o mal com o bem que está diante de você, igreja. Cuida da tua mente, cuida das tuas palavras, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu vou dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado dentro da minha vida. Se Ele tem feito coisas lindas, maravilhosas, Ele tem me levado à presença dEle, eu vou ser um instrumento de adoração, de louvor. Eu vou ser alguém separado por Deus para profetizar sobre as nossas vidas. Mas as palavras, elas têm que ser muito mais diante do que eu tenho vivido. Aleluia. Traz os pergaminhos. Eu não posso ser aqui na prisão eu não posso ser um servo ocioso. Traz os meus amigos, traz a palavra. Nos dias da adversidade, nós precisamos nos apropriar daquilo que
nos eleva diante de Deus. Jesus morreu naquela cruz por você, porque Ele acredita na sua vida. Ele acredita que você vai chegar até o fim. Completa a carreira. Guarda a tua fé. Porque existe uma coroa guardada para você. A coroa da justiça. Deus está preparando para todos nós. Todos que aguardam a sua vinda, irmãos. Deus está separando. Agora, no meio de toda essa prova, no meio de todas essas batalhas espirituais que Paulo enfrentava, ele nem consegue enxergar a mão de Deus ali presente. Olha o que ele diz, verso 17: mas o Senhor me assistiu. Fui libertado da boca do leão. Quem segue a Cristo tem a assistência do Senhor. Quem anda nos caminhos de Deus, Deus o livra da boca dos leões desse mundo. Paulo sabia, porque naquele primeiro julgamento em que ele participou, todos se levantaram contra ele, mas Deus não deixou com que aquelas pessoas ali levassem Paulo à morte naquele instante. Deus me assistiu. Mas não somente isso. Verso 18: e o Senhor me livrará. Como pode um homem declarar algo na qual ele estava preso? Paulo estava profetizando. Eu estou preso aqui, mas o Senhor vai me livrar. Irmãos, as palavras nossas fazem toda a diferença nesse tempo. Eu tenho dito para os irmãos que toda palavra que sai da nossa boca, ou o Espírito Santo ele toma para ele, ou o nosso adversário resgata aquelas palavras que dizemos. Nós precisamos começar a optar por aquilo que dizemos diante das batalhas dessa vida. O Senhor vai me livrar. Você não está enxergando nada, você não está vendo nada, mas Deus vai me livrar. Eu preciso profetizar na minha vida. O Senhor vai me livrar. O Senhor me levará salvo para o seu reino espiritual. É tempo de mudanças. É tempo de a gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu vai me livrar. Tu vai me levar salvo. O Senhor vai me guiar. Abre a tua boca nesses dias e diga para Ele que você confia nele, que você tem todo o seu coração depositado nas promessas do Senhor. Não se deixe levar por aquilo que o mundo tenta te resgatar aqui, ó, na sua mente. Paulo mesmo disse ao Colossenses: olhar para o alto. A nossa vida agora ela tem que ser um olhar para cima, irmãos.
Você nasceu de novo, você é nova criatura em Cristo, a sua vida mudou, os seus pensamentos mudaram, a sua forma de ver o mundo mudou. Você tem que começar a profetizar diante de você a realidade que muitas vezes você não está enxergando, mas faça isso por Cristo, porque é isso que Cristo espera de você. Aleluia! É isso que Paulo fez. Algemado, preso, numa cadeia que não saberia se sairia dali. Mas ele consegue enxergar a mão de Deus na sua vida. Você tem enxergado a mão de Deus na sua vida, irmão? Na sua casa, nos seus negócios, na sua vida financeira. Temos passado os dias difíceis, mas Deus não te desamparou, Deus não te deixou sozinho, irmão. Ele continua te sustentando, Ele continua trazendo para você aquilo que Ele necessita. Você necessita. Eu quero deixar essa pequena palavra para você nessa noite. Batalhas virão. Batalhas estão constantemente diante de nós. Mas faça como Paulo. Combata o bom combate. E guarde a fé na sua vida. Amém?